Olá, prosperidade. Esse é o tema que nós queremos abordar no dia de hoje. Lembrando que hoje é aí a nossa quarta Casa de Paz. Nós temos aí pelo menos 18 Casas de Paz acontecendo aí nas nossas igrejas, né? Na nossa igreja, por todo lado, os irmãos têm feito um trabalho maravilhoso. E hoje nós vamos estar falando sobre prosperidade. E também vamos falar um pouco de perseverança. Então fique atento aí nesse bate-papo, nesse assunto da qual nós vamos falar hoje. Vai ser algo assim poderoso da parte de Deus, uma lição maravilhosa que nós queremos colocar diante de Deus. Assim como Deus já tem nos ensinado até agora a alcançar esse ambiente de paz que o Senhor quer que a gente viva. Em 2 Samuel, no capítulo 6, nós vamos ver a história de um homem que parece até mesmo que por acaso entrou na casa dele a Arca de Deus. A Arca de Deus, ou a Arca da Aliança, no Antigo Testamento era considerado a presença de Deus, de forma literal, de forma clara, né? Literalmente a presença de Deus. E ele tem essa chance de receber na casa dele essa arca. A Arca de Deus, ela estava fora do lugar devido dela, ela estava distante do povo de Deus. Aliás, o povo estava distante da arca por causa do pecado, né? O povo acabou deixando a arca fora da presença de Deus. E agora, Davi, ele então resolve resgatar, trazer a arca de volta para a cidade de Davi. Ele resolve trazer a arca de volta para o lugar dela. É uma decisão que partiu do coração de Davi. E quando Davi resolve fazer isso, ele vai até a arca e prepara da forma com que ele achava que deveria ser feito, e ele então traz a Arca da Aliança. E no caminho que ele traz essa Arca da Aliança, acontece algumas coisas. Em primeiro lugar, nós percebemos que Davi fez de forma inadequada. A Arca da Aliança, ela precisava ser conduzida de uma forma adequada. E aí no processo acontece algo, e a Arca da Aliança, ao invés de ir para o lugar que Davi havia propositado inicialmente, acabou indo para a casa de Obed-Edom. Lá em 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 10, a Bíblia vai dizer o seguinte: E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom, o giteu. Versículo 11. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, versículo 12 eu estou lendo agora, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tinha na sua casa, por causa da arca de Deus. Olha que interessante. E foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom e a cidade, para a cidade de Davi, com muita alegria. Quando a gente lê o começo desse texto, nós vamos observar que Davi, ele se preparou com muita alegria lá no início para trazer a arca. Trouxe músicos, instrumentos e fez uma grande festa. Preparou um carro de boi e colocou sobre o carro de boi a Arca da Aliança. E assim ele resolveu conduzir a Arca da Aliança. Mas nós descobrimos aqui que algumas coisas elas podem dar errado, mesmo quando a nossa boa vontade é colocada em prática. E nós vamos ter algumas lições para aprender, pelo menos 5 lições para a gente aprender hoje, 4 ou 5 lições, para que a gente possa entender essa questão da prosperidade. Primeiro, vamos falar de 4 lições que nós aprendemos nesse texto, para que possamos aplicar em nossa vida e adquirir essa prosperidade que Obed-Edom acabou recebendo em sua casa. Quando nós olhamos para o texto bíblico, do versículo 10, nós vamos ver, que a arca ela iria por um caminho, mas então ela vai para a casa de Obed-Edom, porque Davi tomou essa decisão no meio do caminho.
E aí a gente vai aprender o primeiro princípio, que é a prosperidade de Deus em nossas vidas sempre será fruto das nossas decisões. Ou seja, a arca do Senhor, ela deveria ser levada de uma forma diferente da qual ela foi levada. Quando nós observamos, Davi, ele junta a turma, né, a galera, e diz: vamos buscar a arca do Senhor. E o que ele faz em primeiro momento? Ele manda fazer um carro de boi novinho, afinal de contas, era a arca de Deus que ia estar sobre aquele carro de boi. E ele coloca então as juntas de boi, coloca ali a arca da aliança em cima daquela junta de boi, e ele parte em direção à cidade de Davi. Mas no meio do caminho acontecem algumas coisas. Mesmo com muita alegria, mesmo fazendo de um bom coração e de uma boa vontade enorme, acontece que os bois, eles acabam sacudindo ali a arca da aliança, e quando a arca da aliança parecia que ia cair, um jovem chamado Uzá, ele coloca a mão na arca para poder segurar que ela não caia. Muita boa vontade e disposição, porém era a forma inadequada. A Bíblia diz que Deus se ira e Uzá, ele morre fulminado naquele mesmo local. Há muitas coisas na nossa vida que a nossa boa vontade, ela não satisfaz a vontade de Deus. A boa vontade, a nossa boa vontade de fazer algumas coisas para o Senhor, precisa também ser pautada pela palavra de Deus. As coisas de Deus não devem ser feitas de qualquer maneira. Nós não podemos simplesmente achar que essa é a maneira certa de servir a Deus e de trazer a presença de Deus para a nossa casa. Nós precisamos entender como que a palavra de Deus diz que deve ser feito. Davi, ele não observou a palavra de Deus, e isso foi um erro gravíssimo, que trouxe muita tristeza para ele. E debaixo de toda essa tristeza, depois do ocorrido, ele decide então no versículo 10, colocar a arca da aliança na casa de Obed-edom. E aí nós vamos ver um outro princípio muito importante agora sobre essa questão. A prosperidade depende de levarmos as coisas de Deus a sério. Olha que interessante. A Bíblia diz que a arca de Deus ficou na casa, a arca de Deus ficou na casa de Obed-edom e por 3 meses. E Deus abençoou a casa deste homem. O que nós entendemos? Que a bênção de Deus, ela veio na casa dele porque ele fez diferente de Davi. Ele sabia da história, ele conhecia a palavra. Davi também conhecia, mas Davi decidiu não fazer conforme a palavra. Mas ele decidiu honrar e colocar as coisas do jeito certo na casa dele. Essa ideia da prosperidade revela o quanto ele foi fiel à prática daquele momento, o quanto ele foi fiel em cuidar bem da arca do Senhor, porque aquele que faz conforme a palavra de Deus alcança a prosperidade. É isso que nós aprendemos ali, é isso que nós entendemos dentro dessa palavra. Então, Obed-edom, ele trazendo, abrindo as portas e recebendo a arca da aliança na casa dele, ele recebeu junto a prosperidade. Um outro ponto que nós vamos aprender agora é que não podemos perder a oportunidade de mudar a história das nossas famílias, da nossa casa. Nós precisamos abraçar essa oportunidade. Quando a gente olha o versículo 12, você vê que Davi, ele foi comunicado, ele disse assim: olha, a arca da aliança faz 3 meses que está na casa de Obed-edom. Cara, a casa do homem mudou. A prosperidade entrou naquela casa de uma maneira sobrenatural. As coisas ali mudaram de configuração. E Davi, a Bíblia diz que Davi, na hora, ele vai então e busca a arca da aliança. E dessa vez ele faz da maneira correta. De que maneira correta? Seguindo o que a palavra de Deus diz que é para fazer. A arca da aliança não podia ser transportada em cima de carro de bois. A arca da aliança deveria ser transportada nos ombros. Era essa a orientação. Porque Deus, a presença de Deus, ela não está para os animais. Ela está para os homens, ela está para as nossas vidas. A presença de Deus, a salvação, ela é para nós. Ou seja, você e eu precisamos entender que nós precisamos abraçar essa presença de Deus em nossas vidas. E nós temos que tomar aí essa decisão de trazer a arca de Deus para a nossa casa, para a nossa família. E foi isso que Obed-edom fez. E a prosperidade,
entrou na casa dele de maneira muito especial. A quarta coisa que nós vamos aprender aqui é que temos que decidir entre perder ou seguir a presença de Deus. Ou seja, quando o rei soube da casa de Obed-Edom e tudo que lhe pertencia havia sido abençoado, inspirou-se e foi buscar a Arca da Aliança. Ele foi correndo. Assim, Obed-Edom também, ele passa a manter a arca na sua casa. Ele não pôde mais manter a arca na sua casa, ele teve que entregar. Mas, quando nós olhamos a vida de Obed-Edom, ele passa a ter uma vida dedicada ao Senhor de maneira muito peculiar e muito especial, mantendo então a vida dele dentro da presença de Deus, e a prosperidade continua na casa dele da mesma forma. Mesmo não tendo aquela arca, aquele símbolo físico, ele pôde viver uma prosperidade por todo o tempo da sua vida. Então, o que eu quero dizer para você é que eu e você precisamos entender esse processo. E aí entra uma outra questão muito poderosa. Primeiro, será que Deus já mudou a sua história de vida nesses dias, assim como mudou na casa de Obed-Edom? Será que o Senhor já prosperou na sua casa, conforme Ele fez na casa de Obed-Edom? Nós estamos aí no quarto dia dessa campanha tão poderosa e eu tenho certeza que Deus já fez algumas coisas na sua vida. E isso é só o começo de tudo aquilo que Ele pretende e deseja fazer por você. Mas você precisa perseverar, você precisa manter essa perseverança diante da presença dEle. Por dois motivos. Primeiro, pelo amor grandioso que você tem pelo Senhor e o que você deseja de bênção para a sua casa. E uma outra coisa muito importante que eu e você precisamos entender. Nesse processo, o valente, o inimigo, que achava que era o dono da sua casa, que achava que comandava áreas da sua vida, ele perdeu espaço porque você abriu as portas para receber a presença de Deus, a arca de Deus na sua casa. Ele perdeu espaço, ele teve que sair, ele teve que fugir. E a Bíblia, ela vai dizer algo muito importante também, e eu quero trazer isso para o teu coração, que está lá em Lucas 11, no versículo 24 e 25, que diz assim: olha, quando o espírito imundo tem saído do homem ou da casa, anda por lugares secos, buscando repouso em outros lugares, e não achando, diz, tornarei a minha casa de onde saí. Ele acha que ele é o dono, e chegando acha varrida e adornada, ou seja, ele volta e vê a casa limpa, varrida, adornada, organizadinha. Por quê? Porque ele saiu de lá, o bagunceiro saiu, então Jesus entrou, organizou e limpou toda a casa. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores. Olha que coisa terrível, meu Deus do céu, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado deste homem ou dessa casa passa a ser aí pior do que o primeiro. Então, olha que interessante que eu quero dizer para você. Jesus, ele traz uma ilustração aqui que nós devemos colocar em prática na nossa vida e observar. Quando nós fazemos esse trabalho, quando você entrou na sua casa, abriu as portas para Jesus, Jesus entrou, mudou todo o quarto da sua casa, abençoou a sua vida, você está com uma vida abençoada, a sua casa está limpa, adornada. Só que ela não pode ficar vazia. Você precisa manter a presença de Deus na sua casa. Você precisa manter a sua casa abençoada. É muito importante que a partir de agora você tenha a decisão de manter a presença de Deus na sua casa, de manter Jesus na sua casa, para que ela fique sempre cheia da presença de Deus. E quando o inimigo, que achou que era dono, ele foi envergonhado, humilhado e teve que sair da sua vida, se ele decidir voltar agora, ele vai olhar e ele vai ver que ele não pode entrar porque a casa não está vazia. Ela continua limpa, ela continua adornada, mas ela continua cheia da presença de Deus, igual a casa de Obed-Edom, prosperando, avançando. Isso depende de uma decisão sua, de estar com esse Jesus maravilhoso na sua casa sempre, e também de estabelecer um compromisso de uma vida com Jesus. Então, a partir de agora,
O líder de paz que está na sua casa vai te orientar de como você deve fazer para manter a sua casa abençoada e cheia da presença de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida e dizer que Jesus te ama. Nós também amamos você. Que Deus abençoe a sua casa e prospere de maneira especial. Fique com Deus. Fique na paz.